da árvore dos desejos do conhecimento védico. O tema de hoje é: ninguém é mais querido do que aquele que assume a tarefa de recuperar as almas caídas para que elas voltem ao Supremo. A gente está lendo o segundo canto dessa obra, o capítulo 9, que é intitulado Respostas baseadas na versão do Senhor. E hoje a gente vai ler o verso 19. Então, repita comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reverencia a pessoa suprema, que é o Deus que habita em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Lendo o verso em sânscrito para a nossa purificação. Um minutinho. Tam priyamanam samupastitam kavim rajavisarge nijashasanarhanam babhasha ishatsmita shochiksha gira priya priyam pritamana karespershan. Tam, ao Senhor Brahma, priyamanam, digno de ser querido, samupastitam, presente diante, Kavim, o grande erudito, Praja, entidades vivas, Visarge, quanto à criação, Nidya, seu próprio, Shasan, controle, Arhanam, bem adequado, Babhashe, dirigiu, Ishat, discreto, Smita, sorrindo, Shotisha, com iluminadores, Girá, palavras, Priya, o amado, Priya, o amante, Pritamana, estando muito satisfeito, Kare, com a mão, Spirshan, apertando. Muito bom esse verso. E vendo Brahma diante de si, o Senhor considerou digno de criar os seres vivos que seriam controlados como ele quisesse. Estando assim muito satisfeito com ele, o Senhor cumprimentou Brahma, dando-lhe um aperto de mãos e com um sorriso discreto, dirigiu-lhe as seguintes palavras. Vamos ler o significado, dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A criação do mundo material não é cega nem acidental. As entidades vivas, que são sempre condicionadas ou nityabada, recebem essa oportunidade de libertar-se sob a orientação de seu próprio representante, como Brahma. O Senhor instrui a Brahma o conhecimento védico para difundir este conhecimento às almas condicionadas. As almas condicionadas são almas que se esqueceram da sua relação com o Senhor. E assim o período de criação e o processo de disseminação do conhecimento védico são atividades necessárias do Senhor. O Senhor Brahma tem a grande responsabilidade de salvar as almas condicionadas, e por isso ele é muito querido ao Senhor. Brahma também cumpre seu dever com muita perfeição, não apenas gerando as entidades vivas, mas também enviando o seu grupo para recuperar as almas caídas. O grupo chama-se Brahma Sampradaya, e até hoje em dia qualquer membro desse grupo está naturalmente ocupado em recuperar almas caídas para que elas voltem ao Supremo, voltem ao lar. O Senhor está muito ansioso para ter de volta suas partes integrantes, como se afirma no Bhagavad Gita. Ninguém é mais querido do que aquele que assume a tarefa de recuperar as almas caídas para que elas voltem ao Supremo. Existem muitos renegados da Brahma Sampradaya que têm como única função ajudar os homens a se esquecerem do Senhor
e assim enredá-los cada vez mais na existência material. Semelhantes pessoas nunca são queridas ao Senhor, e o Senhor as envia à região mais profunda e mais escura da matéria, para que esses demônios invejosos não sejam capazes de conhecer o Senhor Supremo. Entretanto, qualquer um que prega a missão do Senhor na linha da Brahma Sampradaya é sempre querido ao Senhor, e o Senhor, estando satisfeito com este pregador do culto autorizado de Bhakti, aperta a mão dele com satisfação. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar aqui o verso e o significado, vou oferecer minhas reverências aos nossos mestres espirituais e a todos os devotos que são como árvores dos desejos, como oceano de misericórdia, salvadores das almas caídas. Om Agyanatimirandasya Gyananjanashaya Chakshurum Militam Tasmai Shri Gurave Krishna Padaya Krishna Prasthaya Tarashima Bhakti Vedanta Swamitina Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Deva Patitanam Pavanabhyo Vaishnavyo Mukam Karoti Vanchanam Pamungangayate Girinha Kripatam Hamadeshi Guru Natanam. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pela sua misericórdia. Um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Relendo o verso, a bela personalidade de Deus dirigiu-se ao Senhor Brahma. Ó, Brahma, estás impregnado de... eu estou lendo o próximo verso, já não é nesse verso, estou dando spoiler. E vendo Brahma, agora sim, e vendo Brahma diante de si, o Senhor considerou digno de criar os seres vivos, que seriam controlados como ele quisesse. Estando assim muito satisfeito com ele, o Senhor cumprimentou Brahma, dando-lhe um aperto de mãos e, com um sorriso discreto, dirigiu-lhe as seguintes palavras. Krishna, então, pegando aqui o contexto, para quem não vem acompanhando e relembrando quem já vem acompanhando, então, Deus, Krishna, um dos seus nomes, ele faz o seguinte: quando ele precisa criar o universo material, ele empodera alguém para fazer isso. Então, às vezes ele mesmo tem que fazer, não sei se vocês sabiam disso. Então, essa pessoa que ocupa esse posto de Brahma, aquela pessoa que, empoderado por Deus, por Krishna, e tendo ali em mãos os elementos materiais, vai criar, estruturar o universo, os planetas, os seres vivos, as formas corpóreas. Essa pessoa, para ser Brahma, ele tem que ter muita qualificação, ele tem que ter, assim, ser a pessoa mais elevada. Ele é uma pessoa como a gente, o Senhor Brahma, tá? Esse é um posto que vai mudando a cada vida de Brahma. Quando um Brahma morre, a outra alma ocupa esse posto. Mas tem que ser uma alma muito elevada, você tem que ter cumprido perfeitamente o seu Dharma por 100 anos ou mais. E aí você consegue ocupar esse posto. Mas eu digo que às vezes também não tem alma qualificada o suficiente para ocupar esse posto. O próprio Krishna tem que se expandir, para fazer essa função. Mas aqui o Senhor Brahma é um ser como a gente, E então ele medita, ele pratica austeridades, ele senta para meditar. Através dessa meditação ele consegue ter a visão de Deus, de Krishna, e aí Krishna dá o conhecimento a ele no coração e empodera ele para que ele crie os seres vivos, como aqui está sendo dito nesse verso. E aí Prabhupada também está explicando algo interessante aqui no significado dessa diferenciação que a gente tem das entidades vivas que estão aqui no mundo material e aquelas do mundo espiritual. Ele não fala daquelas do mundo espiritual, mas ele usa o termo das que estão aqui no mundo material, que é Nityabada. Nityabada significa eternamente condicionados.
Então, Prabhupada explica, né? Porque a gente está aqui no mundo material há tanto tempo, condicionado pelo nosso egoísmo, pela nossa ira, pela nossa luxúria, e a gente se esquece de Deus. Então, há tanto tempo isso acontecendo, imagina, eras e eras, milênios, bilhões, bilhões de anos, não tem como remontar desde quando a gente está aqui no mundo material. O Prabhupada fala, estamos aqui desde tempos imemoriais, não tem como a gente saber. Então, usa-se esse termo, Nityabada, eternamente condicionados, porque é um tempo muito longo. Não é assim que a gente é condicionado e não tem como sair dessa condição. Não é isso, o próprio Krishna explica na Bhagavad Gita, né, como que a gente pode sair dessa condição condicionada, lembrando-se dele, praticando serviço amoroso. Mas o que acontece é que a gente está nessa condição aqui no mundo material diferente das almas que estão no mundo espiritual, que aí elas são nitya-siddhas, elas são eternamente liberadas. Então existe esse plano material, onde a gente está esquecido de Deus, porque a gente quis explorar e desfrutar da matéria, e existe o mundo espiritual, onde todos estão se relacionando diretamente com Deus, em alguma de suas formas, ele tem inúmeras formas, e é isso, sempre prestamos serviço a Deus, prestamos serviço uns aos outros. Então, uma vez que as almas estão aqui no mundo material, e elas estão aqui pelo livre-arbítrio, porque elas querem explorar, Krishna, como Pai de todos, sente falta dessas almas. Como qualquer pai que tenha um filho que decide sair de casa, foge de casa, né? Qualquer coisa assim, de repente cai nas drogas, tudo mais. Esse pai está ansioso para que consiga trazer esse filho de volta, né? Fala para as pessoas, fala lá com ele, se você vê-lo, né? Vê se ele consegue convencer ele para voltar para casa, né? E o pai não pode obrigar. E assim Krishna faz. Então, ele dá o conhecimento ao Senhor Brahma, o conhecimento espiritual, para que ele tenha essa capacidade de salvar as almas que estão aqui caídas. Então, o Senhor Brahma é o primeiro guru assim, na nossa sucessão discipular. O Prabhupada citou essa Sampradaya, né? A gente está na Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Significa que a nossa escola filosófica começa aqui pelo Senhor Brahma, depois passa por Madhvacharya, passa pelo Senhor Chaitanya. Mas então, é isso. E aqui a gente está nessa Sampradaya, nessa escola filosófica, tem essa missão de instruir as pessoas sobre o conhecimento espiritual para aliviá-las do sofrimento. Por isso Prabhupada veio nos anos 60. Ele estava muito bem, obrigado, na terra mais sagrada da Índia, onde todo mundo deseja ir assim, nos últimos momentos, sobretudo para a perfeição, você poder abandonar essa vida material nesse local. Prabhupada estava lá e, por misericórdia, assim, querer salvar as almas que estavam aqui no Ocidente, esquecidas de Krishna, né? Lembrando que antes de Prabhupada vir para cá, ainda que tivessem traduções, por exemplo, da Bhagavad Gita, não tinha devotos de Krishna aqui. Ninguém havia se rendido a Krishna, ninguém estava praticando a consciência de Krishna. Então, por misericórdia, Prabhupada veio, né, também seguindo as instruções do seu mestre espiritual, para trazer esse conhecimento, que agora a gente está aqui tendo a boa fortuna, né, de ter contato com essas escrituras, com significados de Prabhupada. Então, essa é a missão, né, desses mestres espirituais, dos devotos. Começa aqui com o Senhor Brahma. O Senhor Brahma está dando esse exemplo para a gente. Ele, como sendo o primeiro ser vivo, né, o primeiro ser criado assim, da nossa categoria, de uma alma condicionada, mostrando perfeitamente o que a gente deve fazer, né? Ele se concentrou em Deus, se concentrou em Krishna, foi instruído por ele sobre o que fazer, recebeu o conhecimento para que fosse passado. Assim a gente deve fazer, a gente deve meditar em Deus, meditar em Krishna,
procurar receber o conhecimento. O Senhor Brahma recebeu diretamente de Krishna, a gente pode receber também diretamente de Krishna, pelas palavras dele na Bhagavad Gita, não é diferente dele, mesmo pelas palavras do seu devoto puro, Srila Prabhupada, também não são diferentes dele. E tendo esse conhecimento, a gente deve passar para os outros. O Prabhupada fala que verdadeira ahimsa é isso, ahimsa é não violência. É um termo que a gente usa bastante para, assim, quando a gente fala sobre o vegetarianismo, né? Não violência no sentido de, não vou causar morte de outro animal, não vou me alimentar da morte de um animal. Mas Prabhupada, isso é legal, óbvio, né? Mas Prabhupada fala que verdadeira ahimsa, verdadeira não violência, você dá conhecimento espiritual para alguém. As pessoas estão sofrendo, sobretudo, por falta de conhecimento espiritual. Se você tem esse conhecimento e você não passa para outras pessoas, essa é a maior violência que você pode praticar. Você está privando as pessoas de, imagina, de elas poderem alcançar a liberação delas, a salvação, voltar lá, voltar ao Supremo, né? Voltar aos pés de Deus, de Cristo. Então, o que mais que Prabhupada fala? Fala sobre essas duas missões do Senhor Brahma, né? Uma de criar e outra de passar o conhecimento através dessa escola filosófica. Lembrei que eu estava querendo contar um passatempo, não sabia se dá tempo, mas acho que vai. Disso, né? De que Deus está muito ansioso para que a gente volte para Ele. Aí eu lembrei da história de Gopakumara. Esse era o nome que eu estava querendo lembrar do personagem do Brihad Bhagavatamrita, que é um personagem que ele está em busca de Deus, e ele vai passando por vários lugares, vendo assim, cada local diferente, Deus adorado de maneiras diferentes, né? Em um local adorando o Senhor Jagannatha, depois ele vai até onde os sábios adoram, onde vai até a morada dos semideuses, ele chega até os planetas Vaikunta, né? E o que eu queria contar era quando ele chega finalmente assim para se encontrar com Deus. Ele chega todo atrapalhado, sim, prestando reverências, né, e tentando falar orações ali para ele, né, falar orações ali para Deus. E Krishna fica assim, fala assim: fica tranquilo, vem cá, meu querido filho, meu querido amigo, me dê um abraço. Ele fala assim: há quanto tempo eu estava esperando por esse reencontro? Deus falando, olha só. Ele fala assim, cada vez, né, Deus obviamente ele estava observando tudo, cada vez eu ficava observando, vida após vida eu pensava, é nessa que ele volta, e aí, enfim, aconteceu alguma coisa, você ficava enredado, né? Mas eu fiz um arranjo para que você nascesse, né, nessa terra sagrada da Índia, e agora você está de volta, eu estou muito feliz. Então é isso, Deus está muito mais ansioso, assim, que a gente volte para Ele, do que nós mesmos estamos ansiosos por voltar, né? Então, por isso ele manda essas almas, né? Como veio Jesus Cristo, como veio Srila Prabhupada, como veio o Buda, né? E outros mestres para ajudar a resgatar essas almas. E outra coisa que é bem interessante também, que o Prabhupada lembra, é que essa é a pessoa mais querida por Krishna. No final da Bhagavad Gita, Krishna fala assim, que aquele que estuda esse diálogo está o adorando com a sua inteligência. Depois ele fala que quem transmite esse conhecimento é a pessoa mais querida a ele, e nunca vai ter ninguém mais querido. Isso é como exemplo, né, do pai que tem um filho afastado. Se você tem um filho que está lá afastado, sei lá, nas drogas, é o exemplo mais extremo, eu acho, né? E tem alguém que consegue resgatar essa pessoa, convencer ele lá, sei lá, sair da Cracolândia, traz ele de volta para casa. Essa pessoa mais querida para esse pai, para um pai, para uma mãe, aquela pessoa conseguir resgatar o seu filho. Então, por isso que a gente fala, né, que Deus ele é equânime com todos, ele é imparcial com todos. Mas com o devoto, ele tem uma atenção especial por isso, né? Primeiro porque o devoto faz essa escolha de se voltar para ele. Deus está no coração de toda entidade viva, devoto ou não devoto, ou devoto que não sabe o que é devoto. Na verdade, todo mundo é devoto, né? A alma naturalmente é devotada para Cristo, mas alguns escolhem não praticar isso, né? Mas Deus está ali do lado. E está só esperando a gente se voltar para Ele, né? Então, Krishna fica muito satisfeito com o seu devoto, porque os devotos se voltam para Krishna. Por isso que somos bhaktas, né? Devoção à rede de bhakti também é bhakti, que significa reciprocar. Então, Deus está
Deus está dando constantemente para todo mundo, um monte de coisa Deus está dando, né? Está dando ar, está dando comida, está dando a luz do sol, chuva, etc. E poucas pessoas estão reciprocando o que estão recebendo de Deus. Mas o Bhakta é aquele que decide reciprocar e ter esse relacionamento. Então o Krishna fica muito feliz. E sobretudo, se esse Bhakta, essa Bhaktin, esse devoto, essa devota, espalham a consciência de Krishna. É o que a gente está tentando fazer aqui, né? No Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Aqui tem um trecho também que fala que fala sobre falsos gurus, né, que falam que ajudam os homens a se esquecerem do Senhor. Fala que eles são mandados para regiões mais baixas. E isso é kármico. Então, dependendo das nossas ações, a gente pode ter nascimentos, né, em que a gente vai ter muito desfrute, e a gente pode ter nascimento que a gente vai ter um certo grau de sofrimento, mas de uma maneira didática, para a gente aprender. Às vezes é assim, a gente precisa sofrer, né, para aprender alguma coisa. Lembrando que o Prabhupada fala que e às vezes a gente quer sofrer porque quer. O Prabhupada, estou lembrando quando o Prabhupada falou que o filho dele queria colocar o dedo no ventilador, né? E ele fala, não vai colocar o dedo no ventilador, você vai se machucar. Mas eu quero colocar o dedo no ventilador. Não coloca, eu quero colocar o dedo no ventilador. Aí o Prabhupada desligou o ventilador lá da tomada, esperou o ventilador estar mais lento, assim, bem lento, e falou assim, agora coloca o dedo no ventilador. Aí ele colocou e deu uma machucada, mas pouco, né? Porque era lento, né? Ele teve que aprender assim, não, doeu. Você quer colocar o dedo no ventilador? Ele falou, não quero. Então pronto, então às vezes é assim, né? Às vezes a gente quer, assim, por teimosia, fazer coisas erradas, e se a gente não aprende pelo amor, a gente tem que aprender pela dor. Mas pode ter certeza que Krishna sempre coloca uma dor muito tranquila, assim como um pai amoroso, né? Ele coloca no limite para que a gente possa aprender uma lição, né? E não mais errar. Tá bem? Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, bom dia Simone, Narayan e Rosângela, aqui do YouTube. Pelo que eu vi no YouTube não tem mais nenhum comentário ou pergunta, então, peraí, não queria ter alguma coisa. Não, ontem tivemos o Vedic Lounge, né? Uhum. E Simone, aguardem, Simone fez flashes, né? Da spoiler, né? Ela já jogou já no Stories, eu vi que já teve uma coisinha, né? E aí, ontem foi muito especial, que uma moça que a gente teve pizza, né? Pizza vegana, e depois o pessoal que ia na loja aí, compartilhar com vocês que foi algo muito bonito que a moça compartilhou. Primeira vez aqui no templo, e ela no cantar, né, enfim, no cantar Mahamandra, que estava rolando já o Bhajan, né, e tudo mais, aí ela olhou assim para os quadros que tem aqui do seu Jagannatha, ela falou, nossa, bom, primeiro que ela chegou na loja e perguntou, quem que é esse com o olhão aqui, né? Aí, tá bom. Eu falei, uma expressão de Deus, só que ela não entendeu, ela entendeu que era uma inspiração de Deus, né? Aí ela, mas olha que coisa, eu estava na sala lá cantando com vocês e eu olhei para esses quadros e eu falei, deve ser uma expressão de Deus, tudo é Deus, olha que deve ser uma expressão de Deus. Eu sei que bateu esse sentimento para ela, assim, muito, né, uma realização ali dela, né, de ter, o Sr. Jagannatha com o Senhor, falou, tô aqui, ó, eu tô aqui, né? Então, muito legal ter compartilhado uma realização aí, né? Eu não precisei falar, eu nem precisei falar nada, né? Eu só falei, com inspiração eu nem expressei. Então, enfim, acho que é isso, né? Legal. Compartilhando a noite de ontem, né? Foi muito especial. Obrigado, Vishnupriya. Então, não sei se vocês ouviram, a Vishnupriya falou que uma visitante ontem, ela viu os quadros que tem de Jagannatha, Baladeva e Subhadra e intuiu que era uma expressão de Deus, e é isso mesmo, e é bem isso, sim. Olha, aqui, ó, primeiro aqui, Baladeva, Subhadra e Jagannatha. Esse é Jagannatha. E é bem essa expressão de Deus, assim, com esse olho bem aberto, né? Porque ele está sempre de olho, assim, na gente, assim, cuidando, né? E sempre com um sorriso, né? E com os braços estendidos, né? Pronto para nos dar um abraço. Isso é verdade.
E isso é outra coisa que eu também ia comentar depois quando estava lendo e esqueci. Que fala aqui sobre o aperto de mão, né? Opa, deixa eu voltar aqui. O aperto de mão que o Senhor Brahma recebe de Krishna. E eu lembrei de que é dito que quando a gente consegue distribuir um livro, né, para alguém ali, então aquele livro que pode mudar a vida daquela pessoa, que vai falar da consciência de Krishna, cada vez que a gente distribui um livro é como se a gente recebesse um abraço do Senhor Chaitanya, né? Um abraço do Senhor Chaitanya. Então é isso, lembrando que a gente tem os livros ainda aqui, né? Saíram ontem, as pessoas levaram o livro. Então procurem também, à medida do possível, distribuir livros para as pessoas, né? A gente está aí chegando no aniversário do Senhor Chaitanya na terça-feira e o que ele gosta mais é que a gente, como a gente leu, né? É que a gente espalhe esse conhecimento. Então procurem de alguma maneira espalhar conhecimento nos stories de vocês, põe um Mahamantra para tocar no trabalho, leva uma bolinha doce para assada para as pessoas comerem. Cada um pode fazer uma pregação da sua forma. Ok? Uma coisa que é sempre importante, ontem nós verificamos isso, né? As pessoas que estão aqui assistindo, elas acham que eu tenho que ir no templo. Puxa, tantas pessoas não têm templo na sua cidade, né? Mas elas podem oferecer o serviço a Krishna de outras formas. Isso é interessante, como por exemplo assistir a live, como por exemplo participar de grupos abertos, oferecer livro, cansada, cantar. Então, isso é importante reforçar, porque às vezes as pessoas acham que só estão aqui. Claro, o serviço devocional não é feito só no templo, né? Então vocês estão aqui com a gente de alguma maneira, né? Por conta aí da internet que está ajudando a gente, então sempre vocês podem estar junto nos grupos de estudo, nos grupos de meditação com a Japa, né? Nas aulas, nas lives. Vocês na casa de vocês podem fazer um altarzinho, né? Como tinha um devoto aqui querendo saber como fazer um altar, que está fazendo um altar na casa dele. Vocês podem ter um altar, né? Pode ser algo simples, né? Ver uma imagem que você gosta, de Krishna, de Jagannatha, de Sr. Chaitanya, não sei, imprime, né? Imprime ali, faz ali o seu altar e oferece incenso, algo simples, né? Oferece água, oferece ali o que você for comer, né? Você pode fazer isso, ler as escrituras, né? Tem gratuito no site do Veda Base, canta a sua tá no link do Instagram, Veda Base, né? E é isso. Ok? Então deixa eu fechar aqui no YouTube. Um ótimo dia a todos. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.